pessoal, aqui é a Aline Castro e essa é mais uma pílula de sobrevivência, aquele conteúdo mais curtinho do podcast, mas feito sempre com carinho e principalmente com vontade de te ajudar a fazer comunicação focada no interesse público. Se você quiser me enviar alguma sugestão ou só me dar um oi ou de repente me desejar Feliz Natal, é só me buscar nas redes sociais, você me encontra como Aline Castro Comunica. Pessoal, quem acompanha aqui o podcast, principalmente as pílulas, né, sabe o quanto eu adoro trazer conteúdo prático, né? Como fazer, como implantar, passo a passo para a gente entregar trabalhos de resultado. Essa época do ano é sempre propícia para isso, então normalmente eu trago aqui, já trouxe em anos anteriores dicas para a gente fazer um bom plano de comunicação, para a gente se organizar bem para o novo ano que está chegando. Mas enfim, nem só de prática vive o guia de sobrevivência, né? Eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando que a gente também precisa viver de sonho, né? E sonhar com um novo ano melhor também tem muito a ver com essa época do ano. Então, hoje, aqui nessa última pílula de 2024, eu queria me atrever a juntar um pouquinho dessas duas coisas, né? Falar um pouquinho de sonho e, quem sabe, com um pouquinho de prática também. A gente está vivendo tempos de muita discórdia, né? E de muito cansaço. Aliás, parece que esse é um dos poucos consensos, né, que a gente tem hoje em dia. Todo mundo reclama que está exausto. E aí, curiosamente, a gente viu a notícia de que o dicionário Oxford, né, elegeu como palavra do ano a expressão brain rot, que significa apodrecimento cerebral, né? Super forte esse termo. E está relacionado ao quê? A todo esse excesso de informação e de desinformação, né? Esse monte de conteúdo inútil que chega para a gente todos os dias, que não acrescenta nada nas nossas vidas, né? Ao contrário, nos inflama, nos exaure, faz a gente entrar numa espécie de piloto automático, porque às vezes a gente não consegue, né, parar de consumir, mesmo sabendo que aquilo não nos faz bem. Bom, mas e aí, né? Se a gente tem tanto excesso, tanto conteúdo ruim e também tanta briga, tanta atrocidade sendo cometida em nome de ideias certas, né, aqui entre muitas aspas, o que que a gente pode fazer? Como comunicadores públicos, né, será que tem algo que a gente possa fazer, a respeito disso? Será que a gente consegue sobreviver no meio disso tudo? E será que a gente consegue sonhar com um novo ano melhor? Eu participei recentemente de um evento online, gente, que tratou de polarização social e comunicação pública. E desde então eu fiquei com algumas ideias muito vivas assim em mim, que me inspiraram para gravar esse conteúdo aqui hoje. Então eu pensei o seguinte: se a palavra do ano foi brain rot, como eu já comentei aqui, qual seria a palavra que a gente quer buscar para 2025, né? Que poderia, quem sabe, funcionar como uma espécie de antídoto para essa vida maluca que a gente está tendo. E a palavra que eu, pelo menos, sonho para 2025 é reconexão. E eu separei aqui 5 formas diferentes de reconexão para a gente pensar, para a gente sonhar e, quem sabe, para a gente fazer acontecer pelo menos um pouquinho disso juntos, como comunicadores públicos. Então, vamos lá. A primeira ideia para a reconexão é a seguinte: a gente precisa firmar um compromisso com um 2025 com conteúdo mais agregador, agregador de coisas que realmente acrescentam, que fazem diferença, que tornam a vida das pessoas melhor, mais fácil, né? E também agregador entre pessoas. Então eu penso o seguinte, que na nossa comunicação pública a gente tem muito que cuidar do excesso de comunicação, já falei isso aqui muitas vezes, né, que menos é mais e que mais também é menos. E logicamente também do formato desse conteúdo que a gente está soltando. Quanto mais claro, quanto mais simples, mais a gente vai estar colaborando para a higiene mental das pessoas, mais a gente vai estar facilitando vidas. E a gente também tem que ter atenção para ver se a gente está sendo equilibrado, se a gente está sendo apartidário no que a gente publica. Eu acho que se nesse novo ano a gente conseguir que o serviço da nossa instituição pública seja o nosso principal foco, já vai ser assim uma contribuição imensa para a vida das pessoas que dependem da nossa instituição e também para agregar credibilidade e para construir respeito às nossas organizações, que é algo que também precisamos trabalhar muito, né?
Bom, a segunda ideia para reconexão, eu acho que não é nenhuma novidade, gente, mas é um campo que eu ainda vejo muitas oportunidades da gente crescer, da gente melhorar, que é a interação pelos nossos canais. E aí eu não estou falando da gente simplesmente curtir e agradecer os comentários que a gente recebe. Eu estou falando da gente buscar prestar um atendimento mesmo mais humano, mais gentil, mais empático para quem nos procura. E aí você pode pensar, não tenho tempo de fazer isso, principalmente porque tem aquelas pessoas que sempre perguntam as mesmas coisas. A gente tem também os haters, né, que a gente sabe como é difícil de lidar quando a gente está falando das redes sociais. E a gente também pode correr o risco de pensar assim: que diferença que esse atendimento aí pessoal, né, vai fazer no mundo? Gente, eu acho que talvez eu seja até um pouco sonhadora demais desse sentido, mas eu acredito muito no poder dessa interconexão pessoal, sabe? Eu acho que pode ser uma gotinha no oceano, mas essa gotinha gera aquelas ondas que podem trazer, sim, impactos positivos, que podem, talvez, essa pessoa que nos perguntou pode levar a forma como ela foi tratada e respondida para a rede de contatos dela, e isso vai criando uma espiral positiva. Eu realmente acredito que são atitudes assim, respeitosas e gentis, mesmo com quem às vezes não é respeitoso e gentil com a gente, mas são atitudes assim que podem criar um solo mesmo para a gente restaurar a confiança e para a gente ter um impacto positivo, importante, né, nesse mundo de tanta briga, de tanto excesso, de tanta desconfiança que a gente vê, principalmente com o setor público. Muito bem, a terceira ideia para reconexão. É, a gente pensar mais em espaços de participação. Então, será que no universo da sua instituição você consegue pensar em mais oportunidades para que pessoas que tenham diferentes perspectivas sobre um determinado tema venham para conversar, para trazer suas experiências, seus pontos de vista e dialogar? Eu andei lendo um pouquinho sobre isso e algumas pessoas falam da potência de ocasiões presenciais para esse tipo de debate, já que na internet o anonimato favorece, né, muito mais o ódio, muito mais a expressão de forma violenta das ideias, como a gente bem sabe. E outra coisa interessante que eu andei lendo é que nesse tipo de ocasião que a gente promove, é super importante a gente buscar valores e princípios comuns de nós, seres humanos. E aí entra muito a questão de comunicação não violenta, né? Que é aquele conceito de que a gente difere na estratégia e no método, porém não na necessidade. Então, sempre que possível, não estou dizendo que é fácil, mas realizar ocasiões em que a gente resgate esses pontos comuns pode ser importante. Não precisam ser temas super polêmicos, né? A questão é criar oportunidades de mais conversa. Sabe aquela nossa velha capacidade de escutar e falar nessa ordem? É a gente tentar fomentar mais isso. Então, eu acho que valem iniciativas para fora, para o público externo, se a sua instituição permitir, audiências públicas, fóruns abertos, enfim. E também para dentro, né, quem sabe para o seu público interno ser mais participativo, criar mais essa cultura de envolvimento, de conexão, de diálogo, até mesmo nas campanhas, nos eventos que a gente desenvolve. Eu acho que tudo que tem potencial de fortalecer laços, de gerar diálogo, de criar conexão, vale a pena a gente olhar com mais carinho para esse novo ano que vai começar. Quarta ideia para reconexão em 2025, pessoal, eu acho que é a reconexão com a gente mesmo. Nesse 2024, falamos demais sobre inteligência artificial, né? Não tinha como ser diferente. Cada vez mais a gente está usando essas ferramentas, que são ótimas, eu adoro. Mas se a gente não quiser mesmo ser substituído, né, um dia por uma inteligência artificial generativa aí, eu acho que a gente precisa aprender a nos reconectar com as nossas ideias próprias, né? Porque as ideias velhas, as ideias antigas, a inteligência artificial vai saber buscar, vai saber consolidar, vai saber melhorar, formatar muito melhor do que qualquer um de nós. Eu ouvi o Simon Sinek falando esses dias que ele não sente nenhum tipo de ameaça pela inteligência artificial, ele não se sente ameaçado. E ele disse que sabe que a inteligência artificial hoje escreveria um livro assinado por ele, né, da maneira como ele escreve, muito melhor que ele próprio. Porém, esse livro vai ser sempre sobre ideias antigas que ele tem, ideias que ele já soltou no mundo.
E a inteligência artificial nunca vai ser capaz de saber o que se passa dentro dele, o que nasce dentro dele, o que é original dele. Então eu achei isso super poderoso e importante da gente não esquecer, né. É muito fácil a gente gerar um prompt e a gente está sendo realmente cada vez mais produtivo nisso, mas quais as nossas ideias próprias, né, o que que pode nascer originalmente de nós? Acho bem importante a gente se reconectar com isso. E para fechar, pessoal, a quinta ideia de reconexão, eu acho que talvez seja a mais essencial de todas, porque ela interfere em todas as outras. É a nossa reconexão com a natureza. Pessoal, eu não quero que vocês saiam por aí abraçando árvores, apesar de que eu acho isso super poderoso e recomendo, mas não é o caso aqui. É, o mais importante, eu acho que é a gente pensar que a nossa história, o desenvolvimento econômico, né, da humanidade fez com que a gente passasse a ver a natureza como um recurso. Então, como diria Ailton Krenak, a gente vê o mundo como um grande almoxarifado. E isso tem nos causado muitos problemas. Não só os problemas super graves ambientais que a gente está vendo, né, no mundo todo, mas também problemas mais profundos de conexão mesmo com a nossa essência. E aqui eu escrevi no meu roteiro, gente, essência com E maiúsculo. Reconexão com a natureza, a gente não é fazer campanha para adotar caneca, para lembrar de fechar a torneira. É a gente lembrar de quem a gente é mesmo, de que a gente é natureza, de que a gente está interconectado com outras pessoas, com animais, com pedras, com montanhas também, como diria Ailton Krenak, e também com as coisas que a gente produz. Então, quando a gente desperta para isso, que tudo faz parte de alguma forma ou de outra da gente, a gente passa a consumir com mais amor, a gente passa a se movimentar no mundo com mais amor, a gente passa a agir com mais amor, com mais respeito pelos outros e pela natureza, porque no fundo tudo é a gente mesmo. Então, eu realmente espero que a gente encontre meios de restabelecer essa conexão, quem sabe sermos mais contemplativos, né, valorizar mais a vida e correr menos. Aí você pode pensar assim: "Nossa, mas isso para isso acontecer só um milagre, né, só um milagre de Natal". E não é justamente sobre milagres que é o Natal. Então eu quis trazer, gente, esse conteúdo mais inspirador aqui, mais sonhador nessa última pílula de 2024. E para fechar essas 5 ideias, eu me deparei, por acaso ou não, né, reencontrei aí um livro que eu amo muito, que é o Teoria U, do Otto Scharmen. Lá na página 74, ele nos fala da necessidade de a gente buscar um campo de força comum para sustentar a sociedade civil hoje. E para isso, ele traz 3 pontos necessários e eu vou ler aqui para vocês. Um senso social profundo de que toda a humanidade está ligada por um vínculo, um campo tácito invisível. Um senso democrático profundo de que, por fim, toda a legitimidade flui a partir de estruturas que viabilizem a participação inclusiva e um senso cultural e espiritual profundo de que estamos em uma jornada para nos tornar quem realmente somos, tanto individual quanto coletivamente. E aí ele finaliza esse trecho falando o seguinte: o denominador comum dessas percepções é uma visão do ser humano como um ser de liberdade, como um ser que é definido pela capacidade de fazer a escolha entre atuar de modos habituais e conectar-se com a fonte mais profunda de criatividade, ação ética e liberdade. Eu vou deixar esse trecho para vocês aqui na descrição do episódio, caso vocês queiram ler e se conectar com ele com mais profundidade. Eu achei lindo e eu realmente espero que a gente possa não só sobreviver a mais um ano, mas que a gente tenha uma capacidade mesmo de criar essas conexões ou reconexões mais profundas. Então, que nesse 2025 a gente se reconecte, inclusive, com o significado etimológico da palavra comunicação, né? Que vem de dever de unir, dever de aproximar, e que a gente se mantenha inspirado nessa nossa missão pessoal, que é linda e necessária. Então, eu deixo para vocês um grande beijo,
um forte abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muito obrigada por se conectarem comigo em mais um ano e que venha 2025 com mais conexão, com mais amor, com mais harmonia, com mais respeito e com mais episódios do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.